Bom, gente, esse tema dos laços de família é um tema maravilhoso, né? Traz muita reflexão e a doutrina tem um olhar ainda mais bonito para essa questão da família. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a família, não só a nossa família olhando pelo aspecto material, mas também pelo aspecto espiritual. Então, esse tema, aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, está no capítulo 4. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então, aqui nesse capítulo, depois eu vou comentar um pouquinho, mas eu quero deixar essa parte mais para o final, porque ele já entra num tema de reencarnação e o que acontece com a família no âmbito reencarnatório. Será que a gente se junta? Será que a gente se encontra em várias vidas? Será que a gente se une no plano espiritual novamente? Como que fica isso? Então, eu vou contar para vocês mais pro final o que o Evangelho vai falar pra gente aqui sobre isso. Então, assim, ó, só vou dar uma dica aqui, um spoiler. Os laços de família fortalecidos pela reencarnação e quebrados pela unicidade da existência. Então, depois a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Mas antes da gente chegar aqui, então eu pesquisei um pouco, obviamente, no Evangelho. Tem esse livro aqui, né, que eu e o Ricardo, a gente gosta, né, Ricardo? Evolução Espiritual na Prática, e ele tem um capítulo que fala, que também é o capítulo 4, olha que coincidência, vai ver que ele também seguiu um pouquinho o Evangelho, né? Porque é a importância da família na evolução espiritual. Então até tem uma frase aqui da Madre Teresa de Calcutá que vem, né, que tem tudo a ver, que diz assim: é fácil amar os que estão longe, mas nem sempre é fácil amar os que vivem ao nosso lado. Então é isso. E fora isso, eu pesquisei também, vi algumas palestras, vi uma palestra do Divaldo, uma entrevista do Divaldo Franco, vi uma palestra do Haroldo Dutra Dias, que eu admiro muito, gosto muito, para trazer esse tema para vocês. Então, eu queria começar falando aqui sobre um breve histórico aqui da família, no nosso mundo. O que foi acontecendo com a família? Hoje eu acredito que a gente está numa crise da família, mas eu acho que é uma crise positiva, porque a gente está tentando organizar essa família, né, as pessoas em geral, de uma forma que essa família realmente seja uma família verdadeira, autêntica, onde as pessoas possam se desenvolver como ser humano no sentido de serem autênticas. A infância hoje é muito, muito aclamada, preservada, né? Então, fomentada, vamos dizer assim. E da onde vem isso? Por que a gente chegou onde nós estamos? Então, a gente saiu de uma família, aquela família muito tradicional, vitoriana, não é? Como que era a família antes, nos séculos anteriores? A família era assim, tinha o pai que mandava em todo mundo, não tinha conflito familiar, porque quem que ia brigar com o pai? Quem que ia dizer, não pai, mas olha só, eu não quero trabalhar nas terras da família, eu quero ser médico. Não, você vai trabalhar nas terras da família. Então, não tinha opção. Então, a família era um ente que tinha um grande patriarca que determinava o que ia acontecer com o destino de todas aquelas pessoas, né? Então, a filha mulher, ela era prometida num casamento e ela ia cuidar dos filhos e da família, mesmo que ela tivesse um casamento infeliz, mesmo que ela nem conhecesse o noivo, né? Então, era determinado que ela ia casar e os filhos homens iam seguir os negócios da família. Se ele era nobre, ele ia continuar sendo nobre. Se ele era um camponês, ele ia continuar sendo um camponês. Se o pai dele era um sapateiro, ele também ia ser um sapateiro. E não tinha muita opção. Ninguém estava exercendo a sua missão de vida. Você tinha que fazer o que era determinado ali. E as crianças, desde muito pequenas, tinham muitas responsabilidades, não é? Então eram mini adultos. A gente vê as fotos, né? Aquela criança com aquele sapatinho, com aquela roupa, como que brincava com aquela roupa tão desconfortável? Então,
Essa era a nossa família tradicional. E ao mesmo tempo, muitas vezes as relações também não eram verdadeiras, porque às vezes esse homem tinha uma relação extraconjugal, porque aquela noiva que ele casou ele nem conhecia, não tinha nenhuma afinidade com ela, casou por obrigação, porque houve um interesse entre as famílias. Então era uma família muitas vezes de fachada, que não existiam relações verdadeiras. E o que a gente está buscando hoje é justamente o contrário. A gente quer ser feliz nos nossos relacionamentos, né? A gente quer ser feliz no casamento, com os filhos, nas relações. Então a gente tem hoje um movimento muito grande de que essa família seja uma família autêntica, verdadeira. Então é dali que a gente partiu. Só que a gente ainda está se achando porque essa família saiu do extremo autoritarismo. E aí nos anos 60 que começou a haver uma grande mudança na sociedade, no século passado. Então a mulher adquiriu muitos direitos, a mulher também saiu para buscar os seus sonhos, para trabalhar. As pessoas começaram a buscar o que realmente fazia um sentido na vida delas e não mais relacionamentos de fachada e esse modelo tão autoritário. Só que às vezes, aí que aconteceu, quando a gente está buscando um equilíbrio, a gente está num extremo, daí de repente a gente passa para o outro extremo. Então aí os pais começaram a dar pouca atenção para as crianças, querer viver muito a sua vida, se divertir muito. Às vezes essa criança fica um pouco negligenciada, porque os pais estão no churrasco, no show, na festa, não é assim? A gente vê algumas famílias hoje que estão tentando encontrar essa coisa, porque houve também o quê? Uma exacerbação do individualismo. Então vou dar um outro exemplo. A família, no século XVIII, por exemplo, quando você queria ouvir uma música, todo mundo se juntava e trazia um músico para vir cantar ali, tocar um instrumento para aquela família, todo mundo ficava junto ali assistindo. Hoje, cada um tem o seu celular, o seu fone de ouvido, cada um tem uma televisão no quarto, cada um tem um carro na família e a gente saiu de uma família que era coletiva e que um se preocupava mais com o outro e tinha uma resiliência maior, uma questão de entender que eu não vou só cuidar dos meus interesses, porque eu também preciso ajudar os outros, não é? As mães, as famílias muitas vezes moravam a sogra junto com aquela família, o sogro. Então quando nascia um bebê, essa mulher tinha muita ajuda, porque estava a sogra junto, que existia uma tradição familiar de valores, de ensinamentos que eram passados. E hoje, muitas vezes, a gente vê cada um morando num lugar, né? Então, o sogro mora no interior, a outra sogra do outro lado também, e aquela família, às vezes, fica ali, a mãe trabalhando fora, criando 2 crianças com o marido, passando muito perrengue, muita dificuldade, contando com redes de apoio e tal. Então, essa família foi mudando. E essa noção do coletivo também foi mudando. Então, olha só, até achei super interessante que o Haroldo trouxe numa reflexão que ele fez numa palestra, porque viver em família é ser incomodado. Por que é ser incomodado? Porque você entra no quarto, você apaga a luz, aí vem alguém e fala, não, acende a luz porque eu durmo aqui também, eu preciso arrumar minhas coisas para o dia seguinte. Na hora que você quer assistir um programa, a outra pessoa quer assistir outro. Na hora que você quer ouvir uma música, vem o seu filho e fala, não, mamãe, mas eu quero ouvir outra música. Então, voltando aqui ao tema do individualismo. Então, a família ela precisa de cooperação, de paciência, de entendimento, de tolerância em relação às diferenças, de cada um ceder um pouquinho, para ter uma unidade, para a gente conseguir que essa dinâmica familiar seja leve, né? Na minha casa, eu lembro que eu tive uma conversa com meu marido, que na minha casa só tem uma televisão, na sala. Porque senão eu vou ter uma televisão no quarto, uma televisão no quarto do meu filho, daí vai ficar cada um num lugar da casa? Não. Nós vamos decidir o que nós vamos assistir, um pouquinho para cada um, e vai ter todo mundo que assistir a televisão na sala.
Então, são pequenas coisas que a gente vai trabalhando para tentar trazer um pouquinho essa coletividade de volta, que é o que gera muitos conflitos familiares, né? Então, dando esse cenário aqui dessa família da Terra, né? Essa família aqui de encarnados, agora a gente passa um pouquinho a falar então dessa família espiritual. Então, considerando, né, todo esse cenário, o que o Espiritismo diz pra gente? O que é a família? Então eu vou ler aqui uma definição que tem aqui nesse livro, que ele diz assim, ó: a família é a união de espíritos reunidos por laços kármicos e de afinidade. Então, quem são os integrantes dessa família? Então, nós temos na família pessoas com grande afinidade espiritual e que vêm muitas vezes já juntos, de várias encarnações juntos, e que elas se reúnem não só aqui na matéria, como também no plano maior. Depois que elas desencarnam, elas continuam juntas e vivendo juntas e compartilhando. E essas pessoas que são os nossos amores na família são as pessoas que juntas conseguem se relacionar muito bem, seguir adiante, tem um encorajamento recíproco para que a gente consiga, vamos dizer assim, para a gente conseguir enfrentar todos os desafios da nossa vida encarnados, a gente tem que ter uma família que propicie isso. Então a gente não vai ter só os mais difíceis, vamos dizer assim, os que destoam muito da família. Só que, por outro lado, você vai ter também os seus resgates dentro da família. Por quê? Porque a família é um ambiente propício para que a gente resgate coisas do passado. É muito mais fácil você conseguir perdoar sua mãe, que vai te tratar com carinho nessa vida, se ela, mesmo que vocês tenham tido uma questão no passado, se esses dois espíritos estão se esforçando e no caminho do bem e tentando resgatar isso, se prontificaram lá no plano espiritual que eles iriam resgatar essas questões, provavelmente você vai curar esse karma. Então, vocês vão estar juntos. Por outro lado, se a gente faz um monte de promessa lá no plano espiritual e aí a gente vem aqui e não consegue se harmonizar, não consegue perdoar, não consegue ter uma boa convivência, a gente vai prorrogando esse karma, vamos dizer assim, né? Esse resgate, essa expiação que a gente tem com aquele espírito. Então, eu não sei se vocês já leram o livro Missionários da Luz, mas o Missionários da Luz, que é da coleção do André Luiz, se não me engano é o terceiro da coleção, ele fala sobre reencarnação, tudo sobre reencarnação. Então ele mostra como é o planejamento reencarnatório, como é que a gente escolhe a nossa família, como é que a gente escolhe as nossas provas, o nosso planejamento aqui na vida encarnados. E lá em diversas passagens fala sobre isso, mas tem uma em especial, eu não vou me lembrar aqui o nome dos personagens, mas que existe um casal que vai receber um bebê. E esse casal, junto com esse espírito que vai ser o bebê, em outras encarnações houve um crime naquele núcleo ali. Se eu não me engano, era um triângulo amoroso. Então acabou que um tirou a vida do outro por conta de ciúmes daquela mulher. Então nessa vida eles vieram como um casal novamente e eles vão receber aquele que foi o criminoso como filhos. E mostra lindamente como os mentores convencem esse casal para receber esse bebê e convencem esse espírito, enquanto ele está na erraticidade lá no plano maior, que ele precisa passar por essa experiência para que isso seja resgatado e curado. Então Deus, na sua infinita bondade, ele permite essa dinâmica e essas relações para que a gente consiga ir curando esses karmas. Seria a mesma coisa, se vamos supor, né? Vou chamar aqui o João e o José. Esses dois espíritos que um tirou a vida do outro. Seria a mesma coisa se eles trabalhassem juntos? Não.
né? Ali eles vão ter uma relação mais superficial, pode ser que eles não se dessem bem, que houvesse uma antipatia, mas assim, eles iam ficar juntos das 9 às 18, depois cada um ia para sua casa falar, graças a Deus, agora eu só vou ver o João amanhã, e também se não der certo eu peço demissão e vou trabalhar em outro lugar. Então você não consegue que exista realmente um vínculo entre eles capaz de curar esse karma. Por isso que a gente vem todo mundo junto na família. E, por outro lado, na família, a gente vai ter os gatilhos. Então, você vai ter algumas pessoas da sua família que certamente despertam em você sentimentos ruins, te gatilham e você mostra o seu pior lado. Então, tem aquela pessoa que te fala, ai meu Deus, essa pessoa me tira do sério. Por quê? Porque você só vai curar em você espiritualmente aquilo que está aflorado. Se está escondidinho embaixo do tapete a sujeira e você não tem nenhuma experiência na vida que vai te mostrar quais são as suas sombras, você não vai conseguir curar as suas sombras. Então, toda vez que a gente tiver uma situação de olhar para alguém que tira muito a gente do sério, que nos produz raiva, ressentimento, que mexe no nosso ego, que deixa a gente muito bravo, muito nervoso, a gente tem que pensar que aquela pessoa é só um veículo para que eu cure coisas que eu preciso curar em mim. E não colocar a culpa no outro, que a responsabilidade é do outro, que é ele que me tira do sério, que é ele que me deixa doente. Na verdade, ele é só um instrumento para a gente se olhar, se autoconhecer, ver isso que está de ruim dentro de nós e a gente conseguir tratar e curar. Então isso é cura espiritual. Como eu disse, se ficar escondidinho lá dentro, a gente não vai conseguir saber o que é que a gente precisa melhorar, né? Então, eu queria também dar um outro exemplo aqui, que eu trouxe o exemplo do Missionários da Luz, e tem um outro exemplo muito lindo para a gente ver até onde vai esse planejamento espiritual, que é um outro livro da coleção do André Luiz, que se chama A Vida Continua, que é o último livro da coleção dele. E nesse livro, existe uma família que precisa receber também uma criança, só que esta mulher, ela não pode engravidar. Ela já está numa idade avançada e ela não pode engravidar. E existe uma pessoa que trabalha na casa dela, uma moça, né? Que ainda está em idade de ter filhos. Então, lá no plano espiritual, os mentores pedem para ela se ela poderia se dispor a ter essa criança, mas que na verdade essa criança vai ser adotada pelo outro casal, que são os proprietários lá da fazenda. E ela diz que sim, que humildemente ela se coloca a favor dos mentores e de Deus para cumprir então essa missão. Então, às vezes, é tão linda essa história, porque às vezes a gente, né, acha que a paternidade, a maternidade é só a biológica, e às vezes Deus prepara, o plano espiritual prepara todo um ambiente, uma circunstância para que você adote exatamente aquela criança que então precisa ser parte da sua família. E nesse caso não tinha nada para resgatar, na verdade essa criança ela ia ser muito amada, muito cuidada por essa família, justamente para ela ter condições materiais e afetivas de cumprir a missão que ela tinha na Terra. Não existia propriamente ali um karma negativo, mas aquela família com mais condições materiais, vamos dizer assim, tinha mais a ver com aquela criança para que ele fosse um adulto que cumprisse a missão dele na Terra. Então é muito lindo a gente ver, porque às vezes a vida nos leva a determinadas circunstâncias e a gente não sabe muito bem o porquê e não sabe se está no caminho certo, mas o nosso coração, o nosso espírito vai dizer pra gente, se a gente tiver olhos de ver e ouvidos de ouvir, a gente vai saber que a gente está ali no caminho certo e que todas as pessoas que são colocadas nas nossas vidas de uma forma tão próxima são com certeza para o nosso desenvolvimento, nosso e delas, né? A gente tem uma missão espiritual ali. E aí, gente, quanto maior o grau de parentesco, ou seja, quanto mais
ligadas às pessoas, mais maior é a nossa necessidade de conviver e, portanto, maior é a nossa necessidade de resgate ou de afinidade. Então, se você tem aquele primo muito distante, que tá dando um pouco de trabalho lá para a família, mas você não convive com ele, é porque muito provavelmente você não tem nada ali para resgatar com ele, né? E por outro lado, uma coisa importante também, uma coisa importante para trazer é que essa família também muitas vezes tem essa ovelha negra, vamos dizer, que destoa muito do resto, também às vezes nem tem uma questão de resgate, mas tem uma questão de que aquela família decidiu ter esse membro um pouco mais complicado aí, espiritualmente falando, né, em termos de valores, de adiantamento espiritual, de sentimentos mais nobres, elevados, porque ele precisa aprender com essa família. Então essa família já está pronta em alguns valores, já está adiantada, já está evoluída, e ela recebe esse espírito para ele aprender com os demais. Então muitas vezes a gente, né, fala, tem aquela pedrinha ali no nosso sapato, mas a gente tem que ter um olhar também nesse sentido, aqui ele veio aprender. Tá todo mundo na mesma vibe, tem um que destoa muito, porque a gente precisa contribuir com o adiantamento dele. E também é uma missão que é dada para essa família, tá? Então, desculpa, gente, eu sarei de uma gripona daquelas e ainda ficou assim, o bichinho do sabe, na garganta. Então, a família, ela tem duas leis espirituais aqui que a gente pode ver segundo a doutrina espírita, que são a lei da cooperação, como eu disse, precisa haver essa cooperação, esse olhar de que um é diferente do outro, de que todo mundo tem suas vontades, todo mundo tem a sua missão e cada um precisa respeitar e tolerar da melhor forma as diferenças. E tem a lei da conciliação, que eu acho muito lindo, que se fala muito sobre isso na constelação familiar, né? Quem já fez constelação familiar, já estudou um pouco sobre o tema. Então, tem essa questão de você sempre se conciliar e não julgar, principalmente os seus antepassados. Porque quem veio antes de você, por mais que essa pessoa com certeza fez o melhor dela e que no que ela conseguia doar, no que ela conseguia fazer, né, pelos seus descendentes, por mais que a gente muitas vezes acha que não foi suficiente ou que essa pessoa errou, ou não, meu pai e minha mãe não foram legais, tal, mas essa pessoa abriu o caminho e nos deu a vida. E ela veio antes da gente, com todas as questões dela. E à medida que a gente vai evoluindo, a gente percebe claramente que existe evolução na família. Sempre a geração mais nova, ela tende a ser mais evoluída, né? Eu tenho certeza que o meu filho vai me ensinar muita coisa. Depois vai falar, nossa mãe, mas você não sabia disso? Ou você não viu isso? Não é? Então, sempre essa nova geração vai vir cada vez mais consciente, porque nós somos espíritos em evolução e a lei do progresso, ela é uma marcha constante. Então, eu acho muito lindo isso da constelação familiar, de você sempre honrar os seus ancestrais, não julgar e aceitá-los, mesmo que eles tenham errado muito, porque a gente está nessa constante evolução e em aprendizado, né? Então, Deus, no seu amor infinito, ele permite essas relações, ele permite esses resgates e ele faz isso por meio da família, que é o ambiente mais propício para isso. Tá, então agora vamos falar um pouquinho, gente, se alguém quiser perguntar alguma coisa, fazer algum comentário, fica super à vontade, tá bom? Então vamos falar um pouquinho assim, tudo bem, então vamos supor que a gente tá aqui numa família mais ou menos harmoniosa, estamos tentando melhorar essas relações e a partir de hoje, com todo esse conhecimento aqui que a gente está tendo,
com todas essas leituras que a gente pode se aprofundar, etc. Então a gente vai passar a olhar a nossa família de uma forma holística, espiritual. Então eu não vou mais achar, que aquela pessoa da minha família está pegando no meu pé. Eu vou olhar para ela como um ser com quem eu preciso resgatar alguma coisa. Ele não precisa ser o meu melhor amigo. A gente não precisa almoçar todo dia juntos. Tá tudo bem. A gente vai manter até uma distância que seja saudável para convivência. Mas eu quero sim estabelecer uma coisa mais harmônica, perdoar, tirar de mim os sentimentos ruins, né? Então, como que a gente vai fazer isso? Então, aqui é bacana também que ele traz como que a gente vai, então, resolver os conflitos, né? Bom, primeiro que se a gente tiver esse olhar aqui espiritual, a gente já tá metade do caminho andado. Então, eu diminuo a raiva, eu diminuo o ressentimento, eu diminuo os conflitos, né? Eu não vou ficar discutindo. Poxa, a pessoa não tem nada a ver comigo, ela não é da minha religião, ela não é do mesmo partido político que eu, não torce pro mesmo time de futebol que eu, não come as mesmas coisas que eu, não. Então, assim, vamos tolerar, tá tudo bem, cada um pensa de um jeito, vamos tolerar. E uma coisa que ele traz aqui primeiro, reconhecer os sentimentos negativos que o familiar desperta em você e curá-lo. Então é isso que eu falei um pouquinho. Então, a gente já falou, então se tem a pessoa que te traz muito sentimento ruim, é porque você precisa curar isso. É uma oportunidade de cura para você. Você vai tratar isso. Aí você vai procurar livros, você vai procurar um terapeuta, você vai vir aqui no centro tomar passe, vai orar muito e vai pedir aos mentores e a Deus que você perdoe essa pessoa. E acima de tudo, que você aceite ela como ela é. Porque ela tá fazendo o melhor dela. Mesmo que seja o pior para você, ela tá fazendo sempre o melhor dela. É aquilo que ela tem para entregar. Então você vai orar muito para que você se liberte disso. Porque a gente, quando fica carregando raiva, rancor e tal, é muito ruim pra gente, pra nossa vida. Então a gente vai aos poucos. Eu sei que não é fácil, gente, mas assim, com muita oração e com um olhar de mais compaixão pro próximo, a gente consegue ir curando aos pouquinhos essas coisas. Depois a gente vai valorizar e agradecer pela família que a gente tem, independentemente de como ela seja. Também já falei aqui um pouquinho da constelação familiar. Então eu vou honrar meus antepassados e eu vou aceitar as pessoas que convivem comigo hoje, né? Irmãos, primos, etc. Que estão na mesma linha geracional aqui que eu, tá? Dar mais atenção aos familiares de pouca afinidade. Então, eu também já falei isso. Não precisa ser... Você não vai virar melhor amigo dele do dia pra noite, a não ser que ele queira. De repente, vocês podem até se aproximar e começar a ter uma amizade. Por que não? Não é? O outro, às vezes, também tá querendo melhorar, evoluir, também tá buscando isso. Então, pode ser que, com certeza, vocês consigam melhorar muito esse relacionamento. E o Evangelho no Lar. Então, o Evangelho no Lar é muito importante para uma família que tem muitos conflitos. Aqui na casa a gente tem um grupo e temos também até um folheto que ensina a fazer o Evangelho no Lar. Então, é aquele momento que você reserva na semana para orar em família. Tem lá um passo a passo, depois acho que ajuda, até deve ter ali na recepção. E também tem um grupo aqui que vai na sua casa e faz o primeiro ou o segundo evangelho com você, para você pegar o jeito e depois fazer sozinho. Então, em casas onde existem muitos conflitos, precisa haver muita oração. Então, o Evangelho no Lar é esse momento, inclusive que os mentores estarão lá, os protetores, ajudando essa família a encontrar essa paz, essa harmonia dentro de casa. E aí, gente, eu até trouxe aqui mais um item que eu aprendi na minha formação em educação parental, que são as reuniões de família.
que é uma ferramenta que a gente usa para harmonizar também as relações e que é muito legal. Que basicamente é o seguinte, depois até se vocês quiserem a gente pode falar mais sobre isso com mais detalhes, mas a reunião de família, por exemplo, é um dia que a família se reúne de um jeito leve, de um jeito gostoso. Sabe aquela coisa, às vezes você tem, cada um trabalha num lugar, né, os filhos, tem um filho grande, o filho maior, o filho pequeno, que às vezes cada um tem uma agenda. Então essa reunião de família é para trazer pautas. Então nós vamos estabelecer o que nós vamos falar nessa reunião de família. A gente vai falar sobre, não sei, pode ser coisas gostosas e coisas um pouco mais difíceis. Então, vamos falar sobre o aniversário, como que vai ser, vamos falar sobre as férias, vamos falar sobre alguma coisa que vai acontecer, que a família tem que se planejar para aquilo acontecer. E a gente também pode trazer temas mais que precisam ser resolvidos. Por exemplo, os 2 filhos não estão conseguindo se acertar em relação à televisão. Então eles estão brigando por causa da televisão, ou eles estão brigando por causa do videogame, ou eles não estão fazendo a lição de casa. Então a gente faz uma pauta da reunião e fala, bom gente, então vamos conversar hoje sobre esses 4 itens aqui: a viagem, a lição de casa, os filhos que estão brigando e mais alguma coisa. E aí a família em conjunto toma decisões e cada um tem uma ordem de fala e cada um sugere uma solução para aquele problema. Então quando você traz crianças e adolescentes para discutirem problemas da família, primeiro que você empodera eles, você os ajuda a desenvolver autorresponsabilidade, autodisciplina, porque eles estão participando da tomada de decisão e muito provavelmente eles irão cumprir o que está sendo proposto ali. Então é muito legal. E a reunião de família, ela sempre começa com um agradecimento e um reconhecimento por alguma coisa que o outro fez. Então, aí ele pode dizer, por exemplo, eu agradeço meu irmão porque essa semana ele me ajudou com uma tarefa da escola, então eu queria agradecer. Então, só esse clima de reconhecimento e agradecimento, de ter um momento que a família está junta, nessa correria que a gente tem aqui do dia a dia, e para tratar de temas que interessam para todo mundo, mas que não pode virar uma discussão e um sermão, tem que ser uma coisa assim, leve, cada um trazendo soluções e a família discutindo como é que vai resolver aquela questão. E aí, quando chegar numa solução que tem que ser unânime, não pode ser por maioria, tem que ser unânime, todo mundo tem que concordar, então aquilo ali vai ser implementado por aquela família. Isso é muito legal. Você pode estabelecer tarefas da casa. Então vamos decidir quem que vai levar o lixo essa semana, quem que vai arrumar, não sei, quem que vai organizar os sapatos que ficam fora do lugar, quem que vai cozinhar, quem que vai lavar a louça. Então você pode fazer um sistema de revezamento. Isso é muito bom para as crianças, para os adolescentes. Então eles vão se revezar. Isso traz cooperação, isso traz conciliação. E depois, no final, normalmente dessa reunião de família, que pode ser de 20 minutinhos, você pode fazer uma coisa gostosa. Então, no final, a gente vai comer uma pizza, vai pedir uma pizza. No final, pode ter um jogo em família, pode ter uma brincadeira, a família vai, então, cozinhar junta. Então, isso daqui é muito poderoso, gente. É uma coisa que está comprovada, assim, pelos psicólogos aí afora, que isso une muito a família e empodera muito, principalmente quem tem criança e adolescente em casa. Empodera muito, estabelecer limites, né, limite de tela, de um monte de coisa. Você pode trazer qualquer assunto para essa reunião de família. Então, eu achei legal trazer aqui para vocês, porque eu acho que tem tudo a ver, mas o Evangelho no Lar é a reunião de família como forma de harmonizar os nossos relacionamentos em casa, tá? Era um pouco isso que eu queria trazer pra gente refletir, pra gente ampliar a nossa consciência em relação a essa família. Tem pessoas que têm relações familiares muito difíceis e tem pessoas que têm relações familiares muito fáceis. Então, a gente precisa saber que quanto mais próximo a gente está, é porque mais coisa a gente tem para resgatar e para conviver. E não ligar
para a sociedade, porque a sociedade ela tem assim os modelos, né? A sociedade tem o modelo de família, a gente tem que ter um modelo e a visão de mundo e como atuar nesse mundo de acordo com o nosso coração, a nossa consciência, com certeza, né? E a nossa busca de evolução. Então tem aquele modelinho pronto, né? A adolescente é tal coisa, né? Eu trabalhei muito tempo dentro da favela e o modelo da favela era a mãe do pancadão. As mães muito jovens iam para o pancadão. E os meus alunos, até eu tenho umas redações lá que até eu queria ter ficado com elas, mas devolvi, né? Na época que o meu aluno falou, deveria ser proibido a mãe da gente ficar no final de semana no pancadão. Né? Então, são os modelos de sociedade onde a gente vive que a gente tem que tomar muito cuidado, prestar atenção na nossa missão. Né? Qual é o modelo do idoso? Viajar o tempo todo e aproveitar a vida. Como se aproveitar a vida fosse chegar no lugar, você sozinho, sem conhecer ninguém, se isso ia te trazer alguma coisa de bom. Eu acho que se você puder contribuir com a sua família, você vai ser muito mais feliz. Né? Você vai ter a convivência. Aí as pessoas vão te cobrar, olha, mas você não está aproveitando a vida. O que é aproveitar a vida? Né? O nosso coração é que sabe o que é aproveitar a vida, o que é ser feliz, né? E o que é atuar dentro de uma família. Né? Então, vamos cumprir a nossa missão hoje, ser feliz. Aquilo que o nosso coração e a nossa consciência acha que é legal. E eu acho importante também, só trazer esse parênteses, aqui esse modelo de família, ele é o mais variado possível, entendeu? Pode ser um casal hétero, homossexual, não importa, se existe amor, se existir valores, não é? Respeito. Se existir respeito, não existe isso. Por isso que eu falo, acho que a gente está numa crise da família, mas é uma crise assim positiva, que disso daqui vai sair um monte de gente feliz e realizada, entendeu? É isso que a gente está buscando, não é? Se são vários casamentos, várias famílias, se está todo mundo feliz, todo mundo cuidando um do outro, não é? Tem gente que tem os irmãos do primeiro casamento, os irmãos do segundo casamento, todo mundo se encontra, se adora, nossa. Então a gente vê famílias muito legais. Eu tinha uma chefe do outro lugar, da empresa anterior que eu trabalhava, que ela casou pela segunda vez e ela juntava, eram 2 filhos do primeiro casamento, 2 filhos do segundo e mais um que eles tiveram juntos. E nossa, era uma família maravilhosa, era todo mundo muito feliz. Então a gente também não pode jamais ter preconceito com novos modelos de família, não é? E Jesus sempre nos convida a não ter nenhum tipo de preconceito, assim como a doutrina também nos convida a não ter nenhum tipo de preconceito. Então, o que a gente tem que focar nisso, na missão, nos valores, em aceitar as diferenças. Só para fechar, tem um outro livro que eu amo, que se chama Pais e Mães Conscientes, de uma psicóloga americana chamada Shefali Tsabari, que ela tem ancestrais indianos e tal. Ela é PhD em psicologia e ela fala que a maternidade e a paternidade é uma jornada espiritual. Os nossos filhos vêm ao mundo para que a gente os ajude a descobrir qual é a sua missão. E que a gente tem que aceitar as escolhas dos nossos filhos e aceitá-los como eles são. É claro que a gente vai dar os contornos, os valores, os limites, tudo isso, mas eles, na essência deles, precisam que a família os aceite e aceite a missão dele. Então, assim, se ele não vai ser médico porque ele vai ser músico, ele vai ser músico porque essa é a missão dele, é o que ele gosta de fazer. E a gente ainda vê famílias dizendo, não filho, mas músico não ganha dinheiro. Por favor, você tem que fazer advocacia, você tem que fazer direito, engenharia ou medicina. Depois você faz a música como hobby. Mas a missão dele é ser músico, né? Então a gente ainda vê isso e a Shefali Tsabari fala isso. A gente precisa andar de mãos dadas com os nossos filhos e despertar neles a missão deles, que é espiritual.
E eu acho isso muito lindo, assim, acho que esse é um livro que quem tem crianças leia, porque é maravilhoso. Ela tem um olhar muito espiritual na criação de filhos e no desenvolvimento de pais, né? Porque ela fala que a gente, quando tem um filho, a gente vê o nosso lado sombra, porque essa criança exige de nós coisas que a gente precisa desenvolver, né? Muita renúncia, muita doação, aprender a equilibrar as nossas emoções. Então, quem encara a maternidade, a paternidade como uma experiência transformadora, ganha muito e evolui muito espiritualmente. Eu acho que filhos são um turbo na evolução espiritual. Você tá ali, quando você tem um filho, você pula do 10 pro 100. Você evolui de um outro jeito, né? Passa vários níveis. Passa vários níveis, vários. Então, enfim, a gente precisa ter esse olhar consciente, né? E não viver no piloto automático. Então é isso, gente. Você quer falar alguma coisa? Claro. Eu fiquei pensando agora, tipo assim, a gente está num momento que tem muitas pessoas que moram sozinhas, né? Que a família às vezes mora em outro estado, que até tem um relacionamento, mas em casas diferentes. Como é que fica essa coisa do... Que aí é você estava falando, tipo assim, que na verdade a família faz com que você veja as suas sombras, né? Aquele do teu lado que não é muito legal, você vai se melhorando. E aí, quando a pessoa mora sozinha, como é que é essa melhora? Como é que ela pode... Qual que é o seu nome? Jussiara. Jussiara, a pessoa que mora sozinha, ela não precisa mais conviver com ninguém, entendeu? Ela já tá evoluída. Ela já resolveu tudo que tinha pra resolver. O filho já saiu, foi morar com a esposa, o outro já foi morar em outro lugar e ela tá tranquila em casa. Então ela vai atuar em alguma comunidade, vai ajudar quem quiser que ela ajude, entendeu? Passa uma temporada na casa da nora com os netos, depois do outro vai lado. Ter irmãos espirituais, que é a vizinha, que é como uma irmã para ela. Vai conviver com a vizinha. Olha, se naturalmente todo mundo foi seguir a sua vida, que tá todo mundo bem resolvido. Isso ele fala aqui no livro também. Se você você estava lá na sua casa morando com seus pais, aí surgiu para você um trabalho em outra cidade. É porque você já não precisa mais morar com seus pais, você já está pronto para ter a sua vida, né? Para formar a sua própria família, ou não, né? Se a pessoa não é essa a intenção dela, mas enfim. Então já curou ali. Agora, sabe aquela pessoa que perdeu o emprego e voltou a morar na casa com o sogro e com a sogra? Obrigatoriamente? Então provavelmente ela precisa resgatar alguma coisinha ali, porque a vida levou ela a uma circunstância de voltar a morar com os pais, ou voltar a morar com o sogro e com a sogra, por exemplo, né? Então é porque ali ainda tá faltando um pouquinho de depuração naquela relação, né? Então, Mari, você falou uma palavra, circunstância, que é tudo nesse nosso desencarne, reencarna, porque Deus usa circunstâncias para que nós possamos ter a vivência necessária para a evolução do espírito. Então a gente presta atenção nas circunstâncias, mas me aconteceu isso, a gente perde o chão com algumas coisas que acontecem, né? Mas, sabe, ou não só que acontece conosco, mas um caso que você soube, um caso que aconteceu na família dos seus amigos. Nossa, mas aquilo bateu tanto em você, por que bateu tão forte em você? Presta atenção, né? Então as circunstâncias são muito importantes. E eu ainda queria falar, Mari, que no livro Entre a Terra e o Céu, do André Luiz também, o sexto, existe todo um histórico de uma família por muitas encarnações. Então a gente também precisa tirar da mente nossa que essas reencarnações da vida. Nós estamos vivendo hoje com essa família que a gente teve alguma situação na vida anterior, e não é assim. A reencarnação ela é lenta. Por que ela é lenta? Porque Deus é tão bondoso que Ele vai te colocar uma circunstância de vida
que você vai suportar. Se a gente não tem suporte ainda para corrigir uma sombra da nossa personalidade espiritual, ela não vai aparecer agora, tá? Então, muitas vezes, você teve um núcleo familiar e aí todo mundo desencarnou e tal, na próxima encarnação esse núcleo não veio de novo. Pode demorar e ser na outra reencarnação. Então isso leva 300 anos, 400 anos, não é uma coisa imediata, porque geralmente a pessoa pensa assim, na outra vida fez isso, então agora tem que fazer. Não precisa ser exatamente na outra vida. Nesse livro, especialmente, se conta de várias encarnações, né? E um outro ponto importante também, que a Mari também citou, é essa família que não é a família consanguínea. Olha nós aqui, quanto tempo nós nos encontramos, né? A Mari, quanto tempo? Acho que tem mais de 20 anos. Mais de 20 anos. Que a gente se conhece, que a gente se sabe. A gente não precisa almoçar todo dia juntos nem nada, mas a gente se sabe, né? Então veja, nós temos famílias no nosso trabalho, na academia, na casa espírita ou na igreja, sei lá, que são pessoas que têm uma relação conosco e com dois objetivos: ou para a gente prestar atenção na vida e se corrigir em alguma coisa, ou para que essas pessoas, elas aliviam a nossa carga. Então, muitas vezes, os meus irmãos não são aqueles gostosos do meu coração, mas eu tenho um amigo que é tão gostoso do meu coração, olha que delícia, e isso me alimenta para que eu possa lidar melhor aqui, na família biológica, né? Isso é muito importante que a gente tenha essa percepção. E também, não sei, um estudo que a gente fez no começo do ano, para a gente prestar atenção de não viver só na família, para a gente estender esse nosso olhar. Porque existem famílias muito fechadas, que fazem só para si, que não abrem oportunidades, não abrem convivência para os de fora, mesmo que os de fora sejam os primos, os tios, né? Fica aquela famíliazinha ali fechada, né? A gente prestar atenção nisso. Nesse livro Entre a Terra e o Céu, mostra assim claramente como também no Missionários da Luz, que a Mari citou, como esta reencarnação é proposta, não é? E também como os nossos anjos guardiães, que todo mundo tem um protetor, todo mundo tem um anjo guardião, como eles atuam, mas assim, diariamente na nossa vida, para nos auxiliar a fazer melhores escolhas, a ter mais tolerância, a entender melhor. Os caminhos de Deus, gente, são inimagináveis. A gente só conhece essa cidade com essas ruas, né? Deus tem todo o universo e atua em nós de todas as maneiras, em nossa vida de todas as maneiras, né? Sim. É muito legal isso. E aqui no Evangelho, até para fechar esse ponto que eu falei, essa família espiritual aqui, ela é infinita. Então, muitas vezes a gente viveu aqui nessa família e que, como a Irene falou, não foi tão gostoso porque a gente teve várias questões aqui para resolver. E quando a gente chega no plano espiritual, a gente tem uma família enorme lá. E a gente vai reencontrar essa família e essa família vai se somando. Cada vida que a gente tem, então você vai encontrar lá aquele seu amigo querido que não era o seu irmão consanguíneo, mas que são espíritos que têm muita afinidade, inclusive moram juntos na mesma casa, né? Acho que no próprio Missionários mostra, né? Uma casa em que eles moram todos juntos, inclusive o marido com as duas esposas que ele teve, e eles têm muita afinidade, e eles vivem num sistema de colaboração, e de amor e de carinho. Então, essa família espiritual, ela é enorme, e a gente tem lá os nossos mentores, nossos espíritos amigos, que quando a gente desencarna, a gente encontra com eles de novo lá no plano espiritual. E as pessoas ficam assim, sempre pensando, né? O filho desencarnou, por exemplo. Ai, mas e agora? Quem que vai cuidar dele? Ou que não sei o quê. Ele tem a família espiritual. Todos nós temos uma família espiritual. E quando nós desencarnarmos, nem sempre vai ser meu pai e minha mãe que
que vai estar ali junto comigo, porque existe, é imensa essa família espiritual. O que é essa família espiritual? Aqueles que têm uma vibração semelhante, têm uma condição evolutiva espiritual semelhante. Então a família espiritual é formada sempre no positivo, 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 para se ajudar, né? E até no livro que acho que é No Nosso Lar, que tem a história de uma neta ou de uma senhora lá no plano espiritual, que ela é trazida para esse núcleo positivo, positivo que eu falei, para que todos Sim. ali pudessem ajudá-la. Sim. Não é? Então, esse... E ela vai morar com a avó, Isso. e a avó mora com outras pessoas também, Isso. né? Numa casa, E ela foi começa a trabalhar. para ter aquele suporte que ela necessitava antes dela reencarnar. Não é? Então, a gente não tem que ter essa preocupação, né? A gente tem que ser do bem, ponto. Porque tudo está sob controle. Exato. Absolutamente tudo está sob controle. Né? E eu acho que na família física aqui que nós estamos vivendo, a gente tem que ter muito cuidado com aqueles carimbos que a gente coloca. Fulano é assim, fulano é assim. Porque a partir do momento que eu coloco esse carimbo, fulano é assim, acabou. Eu não vou dar mais chance nenhuma. E eu não vou ter abertura no meu coração para receber mais nada daquela criatura. E aí você pode se surpreender. Tem um filme que é muito... Acho que é I Can't Imagine. Não sei, eu vou ver direitinho, depois eu vou lá no grupo. Que é exatamente isso, uma relação muito difícil de pai e filho. E com o passar do tempo, isso vai se desmanchando. Foi enquanto assim, não, meu pai é assim, eu sou assim porque meu pai é assim, eu sou assim porque meu pai é assim, entendeu? E aí chega um momento que se abre um horizonte e tudo se modifica. E aí entra o tal do perdão, né? E fica-se uma coisa maravilhosa, uma vida maravilhosa para ambos, para o filho e para o pai. Então nós temos que ter muito cuidado com isso, porque quando eu tinha 5 anos, eu era assim. Quando eu tinha 10 anos, eu era assim, mais isso. Quando eu tinha 15, eu era assim, mais isso, mais isso. Então as pessoas mudam, gente. As pessoas mudam. As pessoas mudam, as circunstâncias da vida mudam, não é? E a gente tem que desmanchar isso em nós. Tem que desmanchar. A Lúcia falou, a gente tem que viver o coração, a gente tem que ver o que o coração está pedindo. O que o coração fala, o que eu necessito. Sabe? Então eu vou atrás disso. Ah, mas não sei o que. Não, para. Escuta o teu coração, né? E aí se forma esse amor, que é um amor universal. Exatamente, até a gente chegar na família universal. Sim. Né? Todo mundo se respeita, se tolera, entende. Agradecemos muito, Senhor Jesus, pela oportunidade de estarmos aqui reunidos em Teu nome, buscando a nossa luz interior, buscando curar as nossas questões, buscando sermos cada vez mais seres mais amorosos, mais solidários, mais fraternos e mais compassivos, Jesus. Guia nosso espírito nesse caminho, guia o nosso espírito nesse caminho de tolerância, de amor, nesse caminho de luz, que a gente possa sempre escolher o caminho da evolução e da harmonia com o universo, e que a gente possa também propiciar isso nos ambientes em que estivermos, que a gente possa espalhar a nossa luz interior a todos aqueles com quem convivemos e a todos aqueles com quem cruzarmos na nossa jornada. E abençoe, Jesus, esse domingo especial de eleições, que a gente possa eleger líderes alinhados com a ética, com a solidariedade, com a coletividade, com os sentimentos nobres na medida do possível. Não somos perfeitos, mas sim podemos fazer o bem sempre e escolher sempre o caminho da luz.
Abençoa também esse nosso planeta, Jesus, onde há ainda conflitos, guerras, sofrimento, pessoas doentes nos hospitais, pessoas em presídios. E abençoa todos esses lugares, Jesus. Traga luz, serenidade, consciência, esperança, coragem, para que as pessoas que sofrem, que são vítimas de tudo isso, possam recomeçar as suas vidas, e para que os líderes envolvidos, Jesus, tenham o despertar da consciência, consigam buscar soluções pacíficas para as questões. E abençoa, Jesus, a nossa semana, que a gente possa seguir os seus passos cada vez mais, um dia de cada vez.